Olá, no programa de hoje, o debate reaceso sobre a regulação das redes no Brasil. Após o tarifaço de Donald Trump contra o país e denúncias de exploração da adultização de crianças viralizarem, retomaram destaque na esfera pública propostas que visam ampliar a responsabilização de plataformas por circulação de conteúdos ilícitos. Os interesses que movem as Big Techs, as posições do Planalto e os embates entre grupos políticos sobre eventuais riscos à liberdade de expressão, as recentes decisões do STF sobre o Marco Civil e os passos que o Congresso pode adotar. Eu converso com o professor da PUC de Goiás, Marcos Marinho, pesquisador e consultor em comunicação política. Bem-vindo, Marcos. Prazer tê-lo de volta no mundo político. Olá, Marco Antônio. Olá, toda a audiência da TV Assembleia de Minas Gerais. Uma satisfação poder falar com vocês mais uma vez nessa nossa parceria que já perdura aí uns 7 anos, né? Pois é, bastante tempo, já contribuiu com a gente em muitas oportunidades, inclusive coberturas eleitorais. Marcos, a regulação das redes está como prioridade do governo Lula desde o começo do mandato, mas o debate acabou engavetado no Congresso quando parecia maduro, após pressões contrárias das plataformas. Nas últimas semanas, a sobretaxa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, e um vídeo do influenciador Felca sobre adultização de crianças, que viralizou aí com graves denúncias, tornaram o momento político propício novamente para que esse debate seja reaberto? Olha, a gente tem que pensar que existe dentro dessa celeuma toda algo muito importante que é o timing. O governo federal já vem há mais de ano tentando emplacar algum nível de regulamentação das redes sociais. E sempre foi barrado pelo Congresso, que tinha aí suas orientações, tanto de bancada quanto de interesses através de lobby das grandes Big Techs, para travar o processo. Nesse momento, ocasionou-se uma conjunção de fatores até então meio que imponderáveis que favoreceram para o governo avançar com a pauta, que foi justamente, como você pontuou, uma fala de Donald Trump alegando que um dos motivos dessa taxação absurda de 50% tinha relação com algum nível de pressão que o Supremo Tribunal Federal estava fazendo em relação às Big Techs, às plataformas de comunicação, mais especificamente apontando o Alexandre de Moraes. Somado a isso, tivemos aí o vídeo do influenciador Felca, que foi um fenômeno de visualização, bateu mais de 47 milhões rapidamente, o que alavancou o tema. E alavancando esse tema, Marco, ele meio que atraiu os olhares de uma população que estava dispersa, que não estava entendendo muito bem para que lado ia olhar com relação a essas pautas tão complexas, mas atraiu para um único foco, a proteção às crianças. E isso obrigou que o parlamento se posicionasse. Como é um tema muito sensível, ele acabou unificando alas antagônicas do parlamento. Tivemos aí Érica Hilton e Nicolas Ferreira meio que tendo que se alinhar para poder defender uma pauta que não tem como ser contrariada, que é a proteção às crianças. Porém, agora o que está acontecendo é novamente a pressão nesse jogo de forças das Big Techs e de alas do Congresso que não pretendem, de fato, ampliar essa projeção do governo para regulamentar as redes sociais, regulamentar a internet. O que, de fato, na minha perspectiva, é algo urgente. O que o trabalho investigativo do Felca, Marcos, sinaliza sobre o poder das redes em pautar o debate público? É interessante a gente perceber que é uma pauta que já vinha sendo falada timidamente dentro do Congresso Nacional. O projeto do Alessandro Vieira já é de 2024. Então já é uma pauta que estava ali tentando acontecer, tentando eclodir para a opinião pública se manifestar. Porém, a condição que o Felca deu de visibilidade superou em tudo o que havia sido feito antes. Até porque, Marco, é importante que a nossa audiência perceba que a gente vive num momento que a economia da atenção, ela transforma a atenção individual na moeda mais cara que há.
Por quê? Porque há milhares de conteúdos que circulam cotidianamente. As pessoas fragmentaram a sua audiência por vários canais. Então é complicado você emplacar um tema para que esse tema consiga atrair um apelo popular, uma comoção social. E o Felca, que já tinha uma base considerável de seguidores, né, de pessoas que acompanhavam a produção de conteúdo dele, e ainda que fosse, no primeiro momento, mais para o lado cômico, alcançou esse viés de denúncia, esse viés de investigação, ele conseguiu atrair esse pessoal. E por ser um pessoal engajado no conteúdo dele, a reverberação foi automática. Ou seja, ele conseguiu furar várias bolhas que até então segregavam as pessoas para não enxergarem esse conteúdo. O que a gente pode perceber, Marco, é que o poder que algumas pessoas, alguns indivíduos, algumas marcas conseguem acumular nas redes sociais é brutal, porque de fato eles conseguem mobilizar, e eu acho que aí está a chave do poder da internet, mobilizar milhões de pessoas para reverberarem uma perspectiva, uma narrativa, um conteúdo que é capaz de furar todas as outras bolhas. Coisa que as mídias tradicionais, as TVs, os rádios, não conseguem mais fazer, porque já não tem mais a primazia da audiência. Falando do mérito da discussão, Marcos, por que as Big Techs resistem tanto a propostas que visam limitar a circulação de desinformação e de conteúdos ilícitos? Olha, a gente pode calcular que está atrelado ao que eu acabei de falar, que é a questão da economia da atenção. Infelizmente, já tem estudos que comprovam que conteúdos associados à agressividade, a pautas polêmicas, a narrativas muitas vezes até histriônicas e estrambólicas, a gente pode falar assim, chamam mais atenção do que pautas mais reflexivas, pautas que demandem um pouco mais de atenção para compreensão do assunto. Então, as Big Techs trabalham com esse patamar. Eles querem algo que dê engajamento e que dê manutenção da audiência em suas plataformas. Quando o governo, isso eu digo todos os governos, porque essa pauta de regulamentação ela é mundial, ela não é só no Brasil, querem que essas plataformas se responsabilizem por esses conteúdos, que em grande maioria das vezes advém de fake news, advém do estímulo a sentimentos pejorativos, né? Ao ódio, ao racismo, ao preconceito, que apesar de serem execráveis, conseguem atrair usuários, atrair uma audiência que é engajada, porque é aguerrida, né? Nesse tipo de tema. Eles não querem que isso aconteça, porque você perder talvez um pouco dessa atenção. Você vai reduzir esse engajamento, que é o que de fato faz com que gire a economia das Big Techs. É bom que a audiência entenda, Marco, que não é porque a gente não paga para estar acessando as plataformas de rede social que elas não monetizam justamente com o nosso acesso. Então, se há o risco de perder audiência, de diminuir engajamento, de reduzir essa possibilidade de mobilização, de clusterização de audiência, é óbvio que elas não vão querer. Primeiro, porque vai exigir delas mais trabalho para regular os seus processos de análise de conteúdo, de fiscalização de conteúdo, de atuação sobre o conteúdo, mas principalmente pode sim impactar nesse nível de engajamento que eles conseguem e de manutenção desse grupo que mantém a audiência aquecida e acalorada, o que vai fazer com que elas percam dinheiro dos investidores, né? Dos patrocinadores das Big Techs. Marcos, o ministro Alexandre de Moraes classificou a recente decisão do Supremo sobre as redes sociais ali dentro do Marco Civil da internet de minimalista e disse que as plataformas teriam totais condições de implementar mecanismos para cumprir as exigências previstas ali. Com a proximidade de Trump, com os dirigentes dessas Big Techs, essas tensões ainda podem escalar? Eu penso que sim. Infelizmente, eu penso que sim, justamente porque é o modus operandi de Trump. Trump, ele atua pressionando grupos, pressionando países, pressionando estruturas para que essas possam lhe render obediência e aceitação aos seus propósitos, né?
Então, quando o Trump, já no primeiro momento desse segundo mandato, se alia aos grandes poderosos das Big Techs, e isso não foi escondido de ninguém, né? Foram várias reuniões, foram várias presenças de Mark Zuckerberg, do pessoal do Google, até pouco tempo, do próprio Elon Musk. Isso está claro. Então, ele tem esse grupo como parceiros de primeira hora. E essa parceria, ela dá a Trump muito poder. Seja o poder de acesso com o seu conteúdo a milhões, bilhões de pessoas pelo mundo afora, seja também por negócios, né? Vamos lembrar, Trump é um empresário, ele é um negociante. E é óbvio que tudo que ele faz tem ali, ao fundo, a perspectiva de ganho monetário. Isso está posto também. Então, o que eu entendo é como a postura do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal é de autonomia, é de manutenção da soberania, e não há indícios de que vão recuar, o que eu acho extremamente correto, pode ser usado isso por Trump para continuar a sua pressão. Agora, é importante que a nossa audiência perceba também, Marco, que isso é um dos elementos que dão a Trump a condição de permanecer no seu ataque, permanecer nessa política beligerante. Então, associado às Big Techs e à pressão que o Supremo e o nosso governo quer fazer para regulamentar um processo que deve ser regulamentado, como assim o é em vários países pelo mundo, a gente pode somar isso. A indisposição do Trump com os BRICS, que é uma afronta para ele, repetir um pouco aí da primazia de liderar o mundo e a economia mundial. Você pode somar isso, os interesses ideológicos de Trump, que sente talvez na pressão feita pela investigação do Bolsonaro, algo pessoal a ele, na conduta dele com o que aconteceu no Capitólio dos Estados Unidos. Então, Trump coloca tudo no mesmo balaio, né, e vai se apropriando disso para justificar as suas medidas, que são cada vez mais intransigentes, agressivas, mas que geram para ele também um desgaste cada vez maior, tanto no ambiente interno. Há muitas alas dos estadunidenses que já estão se revoltando com a conduta de Donald Trump, como também países e potências mundiais que estão percebendo que não dá para negociar num patamar de razoabilidade, num patamar que até então é o que geria todos os processos de comércio e relações internacionais com Donald Trump. Nesse debate da regulação, Marcos, o presidente presidente Lula e outras lideranças do campo progressista brasileiro têm colocado nesse momento o foco na proteção de crianças e adolescentes, né, na defesa aí de uma resposta legislativa mais imediata. É um ajuste de discurso em relação a uma regulação mais ampla que pode aí minar resistências? Com certeza, né? Vamos lembrar que Flávio Dino, né, hoje ministro do STF, trouxe uma fala há um tempo que para mim é a mais categórica em relação ao fato. Toda atividade humana ela é regulada. Por que não seriam as atividades através da internet? Ou seja, não faz sentido não haver uma regulação. E regulação, é importante frisar, é diferente de censura. É outra coisa, é outro debate. Porém, a oposição ao governo tentou associar a perspectiva de regulação das redes com algum tipo de censura. Por quê? Porque muitas vezes se valem de artifícios nada corretos, né, envolvendo fake news, envolvendo uma série de situações que, de fato, poderiam incorrer em crime caso houvesse uma regulação vigente. Então, a gente pode perceber que o governo, no primeiro momento, tentou atrair a aprovação da regulação, porém sem um foco, sem um eixo claro para a população, para gerar comoção social e a comoção social gerar manifestação no parlamento. O parlamento ele só se move por pressão social e por interesse próprio. Isso é um fato. Quando o FELCA consegue atrair os olhos de milhões de brasileiros para a atuação parlamentar, deixando claro que o parlamento não estava fazendo o seu papel em proteger as crianças, o que de fato é apenas um dos vieses desse processo de regulamentação, né? Tem outras questões que também são importantes serem regulamentadas, mas quando ele consegue fazer isso, ele dá ao governo a condição de focar a narrativa. E quando eu foco a narrativa num tema tão sensível e que é claro, é evidente que prejudica nossas crianças, eu ativo essa memória sensível
dos familiares, dos pais, das mães, dos primos, dos tios, que percebem que tem crianças em casa e não podem deixá-las expostas, e ao mesmo tempo gera uma comoção social que obriga que os parlamentares, que até então faziam de conta que não estavam olhando para o problema, se posicionarem ao custo de, e talvez seja um dado importante, Marco, perder voto no ano que vem. Como eu disse, o parlamento só se move por pressão popular ou por interesse próprio. E ano que vem tem eleição. Alguém vai querer ser taxado em 2026, na hora de pedir voto, como quem não protegeu as crianças, como quem não defendeu as crianças dessa vilania que acontece nas redes sociais? Eu acho difícil. Segundo a imprensa, o projeto a ser enviado pelo governo Lula ao Congresso determina que as plataformas de internet devem usar mecanismos e sistemas para promover a detecção e a imediata indisponibilização de conteúdo ilícito de terceiros, né? Quando houver determinados crimes aí contra crianças e adolescentes, também atos de terrorismo, induzimento ao suicídio e à automutilação. Recentemente, a AGU, Marcos, também notificou a Meta para que exclua imediatamente chatbots, né, de inteligência artificial que simulam linguagem e aparência infantil e mantêm diálogos de cunho sexual com usuários. Essas medidas são avanços em relação ao que já foi determinado pelo Supremo? Eu entendo, Marco, que toda medida que venha para se somar ao nível de permitir que haja segurança na utilização das redes sociais é um avanço. É fato que há hoje tecnologia disponível para isso. As plataformas teriam condição de executar filtros mais potentes e criar elementos que pudessem, de fato, dar esse nível de segurança, talvez ao custo de perder um pouco de velocidade do processo. Mas é necessário. E por ser necessário, eu entendo que o Supremo está certo e o governo está certo. As Big Techs hoje têm que fazer a sua parte, de garantir a segurança dos usuários. Isso é pressuposto do processo de consumo. Nos últimos dias, né, mais de 30 projetos de lei, Marcos, com esse recorte específico aí de proteção às crianças nas redes, foram apresentados. Tem até uma perspectiva de que a Câmara, ainda essa semana, leve a cabo alguma votação. A tendência no Congresso seria de que uma espécie de pacote legislativo avance, ou essa profusão de propostas pode, por exemplo, acabar dificultando o trâmite do que vier do Executivo? Nesse quesito, há aí uma questão que a gente tem que analisar com muita cautela. Esse excesso de projetos tem o viés, muitas vezes, de dar visibilidade ao seu proponente, que é um elemento tradicional da atividade política, né? Todo mundo quer pegar uma lasquinha desse ganho social, dessa visibilidade, e por isso vão querer participar de alguma forma, né? Subir na tribuna, trazer um acréscimo de ideias e assim por diante, porque isso dá visibilidade. Por exemplo, tem até aumento de penas, né, para aliciamento de menores pela internet. É um dos projetos que foram apresentados. Sim, então, você tem elementos que vão agregar, que vão somar, mas você também tem questões que são apenas para ganhar visibilidade. Porque dá recorte, dá cortes para redes sociais, isso dá visibilidade ao proponente. Agora, há também uma forma de usar essa profusão, como você bem colocou, Marco, para obstaculizar o processo. Então, eu incho tanto a pauta que eu vou dificultando o desenvolvimento da pauta. O que pode ser uma estratégia para gerar visibilidade apenas e contribuição ao avanço dessa regulamentação, também pode ser utilizado para travar o processo e para atrapalhar esse avanço. Cabe a nós, né, da comunicação social, da imprensa, da sociedade civil, fiscalizar a conduta dos parlamentares. O que, de fato, é para agregar e o que é apenas um subterfúgio para atrapalhar o desenrolar do processo. Caso o Brasil conquiste avanços concretos nessa regulamentação, né, pela dimensão que tem o seu mercado, isso poderá inspirar outros países a também encararem o tema?
Com certeza, com certeza. Eu acho importante a gente entender que o Brasil ele está atualmente longe de ser aquele país irrelevante e colonizado que outrora foi. O Brasil hoje é referência em várias áreas para o mundo. A nossa urna eletrônica é referência mundial de segurança e qualidade no processo democrático e eleitoral. O nosso PIX hoje é referência para o mundo. Então, assim, a nossa atuação e a maneira como a gente vai conduzir essa regulação fatalmente pode servir de embasamento para vários outros países. Entendo até que é momento de se aproximar da Europa, que já tem um nível de regulamentação muito robusto, e de outros países que também estão nesse processo, para, de repente, se transformar num acordo, né, um acordo multinacional, para que as plataformas que estão operando em nível multinacional possam entender que há regras, que em todo mercado há regras. Então, o Brasil pode, sim, capitanear esse processo e atrair outros países para robustecer, em nível internacional, uma regulamentação efetiva que proteja as crianças, proteja os usuários, viabilize melhores condições para a comunicação transcorrer com menos influência de fake news e de outros artifícios que prejudicam, inclusive, Marco, eu acho que é o mais grave, os processos democráticos. Porque não resta dúvida que as redes sociais hoje impactam nas grandes democracias e nas pequenas democracias também, inclusive manipulando processos políticos sérios, como foi o caso da Cambridge Analytica na relação lá do Brexit e também que se aproximou aqui no Brasil de alguma forma. Sobre esse último ponto que você coloca, né, nós teremos eleições gerais no ano que vem aqui no Brasil e as preocupações com a desinformação e as fake news seguem na ordem do dia das nossas instituições. O TSE, inclusive, Marcos, criou um grupo de trabalho para propor medidas que vão basear resoluções do tribunal. Você enxerga nossas instituições mais preparadas para lidar com a complexidade desse ecossistema, né, que continua aí em constante transformação? Eu considero que sim. Eu percebo que já há alguns anos a atuação do TSE, dos próprios TREs, tem sido mais robustecida, com compreensão dos processos tecnológicos, técnicos e comunicacionais, e como isso impacta, de fato, nas eleições. Então, eleição após eleição, e eu trabalho com eleições também, né, eu acompanho, eu atuo praticamente nisso, a velocidade de análise de condutas, de julgamentos, de retirada de conteúdo, de multa, tem se acelerado. Então, assim, o judiciário brasileiro, principalmente nessa questão eleitoral, ele tem avançado em mecanismos, ele tem entendido e compreendido melhor essa sistemática toda, o impacto real disso no processo eleitoral, que é, obviamente, a sua seara de atuação. Então, essa evolução, esse acompanhamento tem sido aplicado na prática em cada eleição que a gente vem passando ao longo dos anos. Agora, é um fato que apenas uma atuação, né, de um órgão não é suficiente para coibir a infinidade de práticas abusivas que acontecem através da internet. Então, há de haver essa comoção social, essa ampliação da compreensão popular de que o mau uso das plataformas prejudica diretamente cada cidadão, cada cidadã, para que a gente possa, além de criar mecanismos, oportunizar e motivar as pessoas a denunciarem, a participarem dessa fiscalização, tanto enquanto usuários, como enquanto impactados por todo o processo. Agora, um último assunto, Marcos, para fechar nossa conversa. Pesquisa Quest divulgada nessa quarta-feira mostra o governo Lula com o melhor desempenho desde o começo de 2025. A diferença entre desaprovação e aprovação, que já foi ali de 10 pontos em julho, caiu agora para 5. O quanto as reações do Planalto ao tarifaço e as mudanças na comunicação, né, que foram implementadas nos últimos meses podem ter pesado para esse resultado? Olha, Marco, o peso é sensível, né? A gente pode somar o timing do governo de reação, e se acelerou,
a melhor utilização dos meios de comunicação, inclusive das plataformas de comunicação digital, que é bem interessante, né, em relação ao que a gente estava discutindo, mas também ao contexto. O governo Lula vinha em declínio de aprovação, assim, queda livre, né? E Bolsonaro e seus filhos, principalmente o Eduardo, trouxe para o governo uma pauta de ressurgimento. A taxação do Trump, sendo assumida por Eduardo Bolsonaro como uma atuação direta sua, e sendo jogado para a população de que o prejudicado final seria o cidadão, dá ao governo a condição de criar uma narrativa de defesa da soberania. Trabalhando isso de uma maneira muito mais leve, muito mais acessível, de uma linguagem capaz de conectar com o cidadão, Lula consegue reverter essa impopularidade em grandes áreas do Brasil, principalmente em bases que anteriormente eram dele, ele tinha perdido. Se some a isso um efeito prático, que talvez tenha sido até um efeito não esperado por essa galera que apoia a taxação do Trump, houve também uma redução do custo da mesa do trabalhador brasileiro. As pessoas diminuíram a percepção de que as coisas estão caras, ou seja, se eu reduzo o peso no bolso do cidadão, se quando ele vai ao supermercado ele consegue comprar melhor e comer melhor, e além disso ele percebe que a culpa é de um agente externo, apoiado por um agente interno, e que o governo, que por mais que eu não goste, está lutando contra, naturalmente a percepção sobre Lula e o governo do PT tende a melhorar. Afinal de contas, se tornou uma guerra agora do nós contra eles, mas é o nós contra eles externo. Uma força externa que tem apoio de um elemento interno que sempre pregou o nacionalismo, que ao fim e ao cabo se declarou que é prejudicar o povo brasileiro. Ou seja, por mais que eu não goste do presidente Lula, por mais que eu não goste do governo do PT, eu tenho que concordar que é ele quem está me defendendo agora. Porque se a taxação continuar, eu vou perder emprego, o Brasil vai perder renda, a economia vai piorar, e isso vai me prejudicar individualmente. Ou seja, o cenário e a atuação, na minha leitura, ensandecida dos filhos do Bolsonaro tem prejudicado, além do próprio Bolsonaro, toda a visibilidade que as direitas estavam tendo e que as estavam direcionando para uma eleição muito mais fácil em 2026. Deram, como até ouvi hoje de um amigo aqui na rádio que eu participei, entregaram para Lula, via delivery, uma pauta para ele resgatar um pouco mais de popularidade e condição de chegar em 2026 numa situação bem melhor do que a que ele chegaria se não houvesse essa celeuma de taxação do Trump, de briga do filho do Bolsonaro para queimar a economia brasileira, como o próprio disse em cadeia nacional já. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Marcos, pela atenção de sempre com a TV Assembleia. Eu agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição de vocês e espero poder, em breve, voltar a BH para a gente tomar um cafezinho juntos. Com certeza, será muito bem recebido. Um abraço. Eu conversei com Marcos Marinho, professor da PUC de Goiás, pesquisador e consultor em comunicação política. Falamos sobre as propostas e embates na esfera pública em torno da regulação das redes no Brasil. Uma discussão reaquecida após o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil e a viralização de denúncias de exploração da adultização de crianças em plataformas digitais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.